Tudo bem? Estamos de quarentena, estamos em casa, eu e o álcool gel. Oi, gente, tudo bem? E a gente resolveu então hoje preparar uma conversa com vocês. A gente quer falar sobre as grandes navegações, não é isso, álcool gel? Grandes navegações. As grandes navegações vão transformar o mundo. O mundo que a gente conhece hoje, ele é um pouco não, em muito, ele é resultado desse processo que ficou conhecido como o processo das grandes navegações, que vai ser responsável pelo desenho geopolítico do planeta, com as suas divisões, com as suas configurações atuais. O mundo é um antes das grandes navegações e se torna outro depois das grandes navegações. Daí a importância desse período histórico. Eu tenho um monstro marinho aqui que está até de cabeça para baixo, já estou botando de cabeça para cima. Como assim? Transformar o mundo? É porque, boneco, veja bem, toda essa parte do mapa aqui, que hoje é a América, ela sequer existia. Não existia? Não existia para os europeus. É claro que sempre a história que a gente conta é a história eurocêntrica. Então, se ninguém sabia da existência daquele pedaço, é como se ele de fato não existisse. E a partir das grandes navegações é que esse pedaço de terra vai começar a ser descoberto e passar a existir para o homem europeu. Daí que eu falo da transformação do mundo a partir desse processo. Tô entendendo. Então, para você ter uma ideia, eles acreditavam, inclusive, que o mundo era plano, que a Terra não era redonda. Não era? Eles acreditavam que o mundo era plano. Olha isso. Mas é estranho, mas nós estamos falando do fim do século XIII, nós estamos falando de todo o século XIV e nós estamos falando do século XV. Então, lá nesse período da história, talvez, sabendo que é absurdo, mas talvez seja compreensível imaginar que a Terra era plana e não redonda. Imagina hoje, né, boneco? Hoje ninguém pensa nisso. Será, boneco? Não, hoje ninguém pensa. Eu não acredito, nem ouvi dizer que tem gente aí defendendo a tal da Terra plana. Impossível. Só se for muito Minion. Né, Minion? Para de passar vergonha. Calma, boneco, calma, tenha calma. É para isso que a gente estuda. A gente só não pode negar a ciência. A gente precisa estudar Tem que estudar. para compreender o mundo onde a gente vive, certo? É isso aí, é isso aí. Então agora nós vamos falar sobre esse processo, as grandes navegações, tentando entender o seu contexto, como começou, como se desenvolveu, ok? Muito bem, muito bem. Eu e o álcool em gel. Então o processo das grandes navegações começou na Europa. Vou deixar aqui a nossa Rosa dos Ventos, tá, boneco? Por enquanto, começou na Europa. A Europa é aqui esse continente, que vocês bem sabem. E esse processo, ele tem início aqui na Península Ibérica, onde está Portugal. E antes dele começar, imagina que todo esse pedaço aqui da Terra, ele era desconhecido. É como se ele não existisse. Então ele parte daqui e a gente precisa compreender um pouco como é o contexto da Europa. Cadê aquele lápis branco que estava aqui? Ainda agora que eu perdi o lápis branco. Então agora aqui, com o lápis branco, voltando para a Europa, os europeus já tinham o hábito de consumir muita carne. E eles eram carnívoros, só que eles passaram a comer carne antes de inventar a geladeira. E como não dá para tirar do boi um bife de cada vez, então eles precisavam de algo para conservar a carne durante mais tempo, que é exatamente o sal. E para dar sabor aos alimentos, eles vinham buscar aqui na Índia gengibre, canela, noz moscada, pimenta do reino, tudo aquilo que a gente conhece como especiarias. Então saíam aqui do continente europeu, faziam uma parada na Península Itálica, Gênova e Veneza, que eram importantes portos comerciais, navegavam pelo mar Mediterrâneo e faziam aqui uma parte do percurso por terra para buscar especiarias nas Índias. Até que um belo dia, era o ano de 1453,
no ano de 1453, eis que o mar Mediterrâneo foi fechado, porque os muçulmanos, saindo aqui da Península Arábica, conquistaram todo o norte do continente africano e fecharam o mar Mediterrâneo. Eles tomaram Constantinopla e aí ninguém mais podia navegar pelo mar Mediterrâneo sem autorização dos muçulmanos. Então, a partir daí, eles têm que fazer uma coisa, eles têm que buscar um novo jeito de chegar às Índias para trazer as especiarias, uma nova rota marítima. Como eles achavam que a Terra era plana, mas chegaram à conclusão que era preciso navegar. Eles acreditavam que se eles fossem navegando, mais cedo ou mais tarde, alguém podia cair do barco, morrer afogado, mas mais cedo ou mais tarde, eles podiam chegar no fim do mundo. E aí, quando chegasse no fim do mundo, eles iam morrer. Mas também, eles também acreditavam que, talvez até antes de chegar no fim do mundo, eles, durante o seu processo de navegação, se conseguissem escapar de alguém cair do barco e morrer afogado, eles poderiam se encontrar com monstros marinhos. E esses monstros poderiam, inclusive, devorá-los e acabar com a vida deles. Então, boneco, navegar era uma coisa extremamente perigosa. Os barcos eram ruins, tinham aqueles monstros. Monstros. Tinha os monstros do fim do mundo, tinha a terra plana. Ai, cabeça. E navegar era muito perigoso. Mas mesmo assim, eles navegavam. E por que eles navegavam se navegar era tão perigoso e eles podiam morrer, ainda assim eles navegavam? Por quê? Por quê? Porque há muito tempo atrás havia a possibilidade concreta. Quem fizesse a rota marítima, chegasse às Índias e levasse especiaria para a Europa, podia até ficar rico. Rico? Sim, você acredita que podiam ficar rico, apesar de todos os custos? Ah, mas a vida é mais valiosa. Não, boneco, há muito tempo atrás, mas isso foi há muito tempo atrás, as pessoas diziam que a economia, aquilo que se acumula de capital, a possibilidade de ficar rico, tinha mais valor do que a vida. Que absurdo! A economia tinha mais valor do que a vida. Que absurdo! Boneco, mas isso foi há muito tempo atrás. Hoje, pelo menos, tudo mudou. Ufa! Então começou por Portugal, a intenção é ir contornando o continente africano, buscando uma nova rota marítima para chegar nas Índias, para buscar as especiarias. Isso vai ser um processo longo e lento, por conta daquelas grandes aventuras que a gente já viu. Quando foi no ano de 1435, eles conseguem conquistar um porto aqui chamado Cabo Borjador, e aí cada ponto que eles iam conquistando no continente africano ia virando um entreporto comercial português que ia servir como ponto de apoio para a próxima expedição. Quando foi finalmente, eles tinham uma grande dificuldade de chegar aqui no extremo sul do continente africano, tanto que esse pedaço aqui se chamava Cabo das Tormentas, porque normalmente quando os navios chegavam ali, já chegavam a ponto de afundar, havia morte, havia muitos acidentes, as pessoas raramente conseguiam. Quando foi finalmente no ano de 1488, eles conseguiram sair de Portugal e chegar até aqui com sucesso. É nesse momento que o lugar que antes era conhecido como Cabo das Tormentas até muda de nome. Vai ser chamado Cabo da Boa Esperança, ou seja, eles estavam convencidos que agora seria possível chegar às Índias. E continuava esse processo de cada vez navegar para mais longe, e toda vez que eles conseguiam navegar para mais longe, caía um mito dos monstros marítimos, e quanto mais eles avançavam, mais os monstros iam desaparecendo. Quanto mais eles avançavam, mais eles iam descobrindo que talvez fosse mentira essa história dos monstros. Quando eles chegaram no Cabo da Boa Esperança, já estavam convencidos que não tinha monstro marítimo aqui.
Enquanto isso, vai aparecer um genovês que vai convencer a rainha da Espanha de que o mundo não era plano. Então, se ele fosse na direção oeste, navegasse o tempo inteiro, ele daria a volta ao mundo e chegaria nas Índias antes dos portugueses. E aí começou uma disputa entre Espanha e Portugal, e aí a Espanha, apostando que chegaria primeiro, foi no rumo da venta, e os portugueses partiram do Cabo da Boa Esperança tentando chegar nas Índias. Acontece que aquele português então estava meio certo e meio errado. Ele estava meio certo porque de fato a Terra era redonda, mas ele estava meio errado porque eles não sabiam que existia um pedaço de terra que eles não tinham conhecimento, e à medida que ele ia na direção da Índia, ele bateu no meio do caminho com um pedaço de terra, e esse pedaço de terra eles já estavam desesperados achando que o navio ia afundar, começou a demorar muito para chegar aqui, na verdade tinha um pedaço de terra no meio do caminho, e quando ele bateu foi tão grande o sentimento de alívio deles, que aonde eles bateram no navio espanhol, eles chamaram aquele pedaço de terra de São Salvador, Ilha de São Salvador, e era o ano de 1492, e o genovês, financiado pela Espanha, chamado Cristóvão Colombo, acabou descobrindo que aqui existia um pedaço de terra. Anos mais tarde, um outro navegador fez esse percurso, chegou aqui onde tinha chegado o genovês, contornou, fez todo esse trajeto e depois voltou para a Espanha, e ele chegou à conclusão que aqui não eram as Índias. Ele chegou à conclusão que aqui era um outro continente. Como o nome dele era Américo Vespúcio, esse continente novo que eles tinham acabado de descobrir ficou conhecido como América. Enquanto isso, os portugueses continuavam procurando, eles achavam que estavam ganhando a corrida dos portugueses, acabaram se atrasando, e um grande navegador chamado Vasco da Gama foi quem chegou pela primeira vez nas Índias e conseguiu trazer para a coroa portuguesa, para o rei de Portugal, tanto lucro. A viagem dele deu mais ou menos 5.000% de lucro para a coroa portuguesa. E isso foi tão bom para Portugal, o rei ficou tão feliz com o navegador Vasco da Gama, que ele queria dar um prêmio para o navegador, e quando ele voltou para Portugal ele recebeu um título: vice-rei de Portugal. Não, isso não é piada, isso é verdade. O grande navegador Vasco da Gama recebeu o título de vice-rei. Era o ano de 1498. Então, já se sabia que aqui tinha um continente, já se sabia que aqui era a rota, já se sabia que a Terra não é mais plana, e já sabia também que existia esse pedaço de terra. Então, Portugal e Espanha eram os campeões mundiais no torneio das grandes navegações, a gente que está navegando e descobrindo e conquistando o mundo. Eles tiveram uma boa ideia: que tal a gente dividir o mundo? Nós vamos dividir o mundo entre Portugal e Espanha. E aí eles começam a fazer um debate dizendo exatamente onde é que será essa divisão do mundo. É nesse momento que eles começam a traçar uma linha imaginária, querendo definir qual pedaço do mundo seria de Portugal, qual pedaço do mundo seria da Espanha. Eles fazem um primeiro acordo que vai ser chamado de Bula Interquetera, no ano de 1493, portanto, só um ano depois deles terem descoberto a América. Então eles sabiam que tinham terra aqui, e eles vão dizer que 100 léguas depois de Cabo Verde e Açores, que é uma ilha que Portugal tinha conquistado durante o seu trajeto, tudo que tivesse 100 léguas para cá seria da Espanha, e o que tivesse para leste seria de Portugal. Portugal achou que a sua oferta estava meio estranha, desconfiou de alguma coisa e pediu para que o limite fosse ampliado. Na verdade, Portugal vai propor então que ao invés de 100, sejam 370 léguas. E aí 370 léguas vai fazer a linha chegar bem para cá, mais a oeste,
eles vão traçar essa linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde e Açores, ali o arquipélago, e esse tratado aqui vai virar um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. Era o ano de 1496, ou seja, 4 anos antes, perdão, 1494, 6 anos antes de chegar o Portugal oficialmente ao Brasil. Olha a linha se mexendo aqui aleatoriamente, essa linha tem vida e ao longo da história do Brasil você vai ver que ela se mexe sempre para o lado espanhol, que os portugueses não são vistos nem nada. Então, 6 anos antes deles tomarem posse oficialmente do Brasil, dizendo que tinham descoberto por acaso, eles já sabiam que tinham terra aqui, por isso eles fizeram tanta questão de mais 270 léguas. É claro que eles não sabiam o tamanho da terra, mas que tinha terra aqui, eles já sabiam, e aí foi desse jeito, dessa forma, que Portugal, que vai ficar com todas as terras que estiverem do lado de cada linha, e a Espanha, que vai ficar com todas as terras que estiverem do lado de lá da linha, vão dividir o mundo entre eles. Até que um belo dia, um paísinho chamado Holanda vai dizer: eu quero ver aonde está o testamento de Adão. Porque se Adão não tiver deixado em testamento todas essas terras para os espanhóis e os portugueses, eu não vou aceitar. Depois dos holandeses, os ingleses acabam conquistando muitas terras nesse pedaço aqui, vão instalar aqui 13 colônias, mas tudo isso acaba sendo outra discussão, também a França, enfim. Tudo isso vai ser outro debate nesse processo das grandes navegações. Rapidamente falando, é dessa forma que se dá a divisão do mundo e a gente vê Portugal ganhando a competição de chegar primeiro às Índias, mas a Espanha ganhando a competição de chegar primeiro na descoberta de novas terras. Essas novas terras vão ser muito ricas em ouro. Essa aqui, Portugal vai explorar depois a madeira, depois vai explorar o açúcar, só depois vai encontrar o ouro, mas isso já é outra história. Então, é isso, moleque, que eu queria começar a falar sobre o processo das grandes navegações. Não sei se ficou claro. Ah, entendi. Entendeu, boneco? Então, se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre as grandes navegações, pode te mandar perguntas. Pode me mandar, eu estou pronto para responder. Então, aqui meu amigo Álcool Gel está pronto para responder as perguntas de vocês sobre as grandes navegações. Quem quiser pode mandar e a gente vai tirando as dúvidas. É isso aí. Qual é a parte preferida que você mais gostou, Álcool Gel? Ah, Parece que o Álcool Gel gostou da parte dos monstros marítimos. eu também gostei de saber que a economia não é mais importante do que a vida. Essa também é uma parte importante para a gente descobrir e que finalmente, agora eu espero que todo mundo tenha certeza de que a Terra É redonda. Então é isso aí, a Terra é redonda, como já foi demonstrado no final do século XV. Beijos, obrigado, mande suas dúvidas. Tchau. Uau. Bom dia, bom dia, bom dia.